Você não quer ser rico, você quer tempo, quer paz, quer poder ler sem culpa, pensar sem pressa, ter conversas que valem alguma coisa. O problema é que o tempo e paz têm um preço. Quem não resolve o básico primeiro, passa a vida inteira trocando a cultura por sobrevivência. Esse vídeo é sobre parar de fazer essa troca. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de acesso. Quem tem acesso aos livros certos, às obras certas, aos lugares certos. Mas acesso é a parte mais fácil do problema. O livro chega, a mente não está lá. A mente que opera em modo de urgência, ela não lê, ela varre, ela passa os olhos, ela capta algumas frases, fecha o livro achando que leu, mas na verdade não leu. Ela só sobreviveu a mais uma hora. A urgência faz isso. Ela não apaga o interesse pela cultura. Ela ocupa o espaço onde a cultura deveria pousar. E aqui está o equívoco que eu levei tempo para poder nomear. A maioria das pessoas pensa que o cofre compra cultura. Livros, viagens, cursos, dinheiro compra acesso e acesso vira formação. E o que eu fui entendendo é que isso não é bem assim. O que o cofre faz de mais valioso não é comprar acesso, é comprar silêncio, tempo não capturado, tempo que não pertence ao problema seguinte. Quando você resolve o básico, não estou falando de ficar rico, estou falando de resolver o básico mesmo. Algo muda na forma como você pensa. Você para de estar sempre pensando no problema seguinte. E aí o mesmo livro que você já tinha na prateleira começa a dizer coisas para você que não dizia antes. Existem dois tipos de homens que nunca chegam à biblioteca. E são razões diferentes. O primeiro está preso na sobrevivência. Ele quer ler, a intenção existe, mas o aluguel vence na sexta-feira. O cartão de crédito está no limite. O trabalho consome o dia inteiro e parte da noite. E quando chega em casa, não tem mais energia para poder pegar um clássico e ler. Tem energia para série, para passar o feed, para dormir. A urgência ela sequestrou o espaço onde a formação tinha que crescer. Esse homem ele não é preguiçoso, ele está só sobrevivendo. O problema é que a sobrevivência virou modo permanente na vida dele. E no modo permanente, a biblioteca fica fechada, mesmo quando você está do lado dela. O segundo exemplo tem fogo e ele desperdiça. Ele resolveu o básico, ele tem margem, mas a margem dele vai para consumo, para aparência, para mais trabalho em busca de mais dinheiro. Troca de carro, o relógio muda, o padrão de vida muda. E o espaço que deveria vir a tempo não capturado financia a vitrine. Esse homem tem um cofre, mas nunca decidiu abrir a biblioteca. A diferença entre os dois não é o patrimônio, é a intenção. Resolver o básico é a condição necessária. Usar essa resolução para você poder abrir esse espaço de tempo, de tranquilidade, essa é a parte que a maioria não faz. Eu passei uma década sem saber o que eu não sabia. Não foi um momento de humilhação pública, não foi uma conversa onde eu fiquei sem resposta. Foi algo mais lento e mais silencioso. Uma ignorância que ela não doía, porque eu não tinha conhecimento para poder medir o que faltava. Eu cresci sem dinheiro de verdade. Não a versão romantizada dos discursos motivacionais, mas aquela concreta, a verdadeira, do cotidiano. Até pilha para brinquedo era impossível de eu ter quando era criança. Quando você cresce assim, o dinheiro ele vira o personagem principal. Ele aparece em toda cena, decide o que acontece, tem a última palavra. E a cultura? A urgência não deixava espaço para isso. Então a primeira fase da minha vida adulta foi focada em uma coisa: construir o cofre. Por anos o cofre estava sendo construído. Eu estava me especializando para poder ter uma renda considerável, para conseguir me proporcionar coisas que seria impossível de ter anteriormente. E nisso a biblioteca estava fechada. E eu nem percebi o quanto que eu estava pagando por isso. A virada não foi um estalo, foi uma abertura gradual. Quando a carreira se estabilizou, a cabeça minha começou a ter lugar para outras coisas. Então eu voltei para os livros, para a história, para a filosofia. Eu pude fazer viagens que mudaram o que eu consegui enxergar. Então vou dar um exemplo. Certa vez eu fui para Viena, vi o Palácio de Hofburg, o centro histórico, o parlamento. Não era um prédio bonito isolado, era uma cidade inteira construída com a convicção de que beleza é obrigação, não luxo. Cada fachada dizia alguma coisa sobre o que aquela civilização acreditava que o homem merecia. Fiquei parado ali na rua olhando para aquilo. O belo faz isso sozinho, não precisa de explicação para poder parar alguém. Mas parado ali, eu percebi que havia uma camada que eu não alcançava. A beleza chegou. O sentido ficou do lado de fora.
Viena me parou. A biblioteca me deixou entrar. Na mesma viagem, eu estive na Baviera. Visitei o castelo de Neuschwanstein. O Ludwig II, que era o rei, ele construiu aquilo no século XIX como uma declaração. Cada sala, cada painel, cada detalhe era uma referência às histórias de cavalaria medieval. Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser. Eu entrei no castelo e vi Parsifal nas paredes. Eu não sabia quem era Parsifal. Isso pode parecer pequeno, mas para mim não era. Aquilo mexeu comigo. E eu vi mais uma oportunidade de me aprofundar com aquilo que parecia só um tipo de vislumbre. 10 anos antes, aquela visita teria sido só turismo. Fotos, cheque, próxima cidade. Eu teria passado por Parsifal achando curiosas aquelas cenas, bonitas até, mas sem entender o que o Ludwig estava dizendo ali com aquelas paredes. O cofre me levou até ali. A biblioteca me ensinou a ver o que estava diante de mim. Sem o cofre, eu não teria comprado a passagem. E sem biblioteca, eu comprava a passagem e voltava com foto. Então, o que eu quero dizer é que eu pude olhar aquelas cenas, aquelas pinturas e ver que aquilo tinha uma carga cultural que eu ainda não tinha alcançado e que aquilo sinalizava para mim um certo caminho que eu poderia seguir para conseguir adquirir essa bagagem. Então eu olhei aquelas cenas e fiquei curioso, pensando o que aquilo podia representar, que ideais eram esses de medievais que ele tanto tinha preço, né? Porque ele botou isso em várias paredes, vários cômodos do castelo. O cofre potencializa a biblioteca. Não porque compra os livros, mas porque libera a mente para deixar os livros entrarem. O que eu aprendi fazendo isso e errando foi simples. O cofre tem um objetivo que a maioria não nomeia direito. 6 meses de custo básico coberto, dívida cara quitada, uma renda mínima que tira você do vermelho. Não estou falando de riqueza, é a distância do modo de sobrevivência. Só isso já muda o que sua cabeça consegue fazer no domingo à tarde, por exemplo. Eu demorei para entender, foi todo um processo de construção. Construir um cofre é chato, né? Warren Buffett falava que investir é como ver a grama crescer. Então não tenta acertar o momento perfeito. Investe sempre, mesmo com pouco, mesmo em meses ruins. Não tenta acertar o momento certo. Renda fixa, pós-fixada e indexada. ETFs internacionais para você poder se proteger da desvalorização no longo prazo, para você conseguir ter um crescimento acima da média, conseguir pelo menos bater o mercado internacional, um mercado robusto. Não inventa muita moda. O homem que passa o dia inteiro monitorando o gráfico, ele não está construindo cofre. Ele está gastando em biblioteca tentando enriquecer rápido. O erro que eu vi com mais frequência, que eu mesmo cometi muitas vezes, e é difícil lutar contra isso, é confundir o chão com o teto. Então a renda sobe e a gente tende a subir o padrão de vida junto. E esse gap que deveria financiar a liberdade para você estudar, se desenvolver, você acaba gastando ele com a vitrine, com ostentação, querendo agradar e se mostrar para os outros. Cada real que não vai para a vitrine é 1 centímetro de distância do modo de sobrevivência. E distância do modo de sobrevivência é o que vai abrir a biblioteca. Uma coisa que eu faria diferente é que eu não teria esperado o cofre ficar pronto para poder abrir a biblioteca. 15 minutos de leitura por dia, por exemplo, atrelado ao que você já faz, você em 5 anos você já tem uma formação que a maioria nunca vai ter. Um aviso muito importante também é você não usar a biblioteca, né, essa necessidade de desenvolvimento intelectual, pessoal, para você não construir o cofre. Porque quem não tem cofre, não governa o cofre, vai ter dificuldade de governar propriamente nas crises. A biblioteca sem cofre é uma bússola sem navio. Quando os dois crescem juntos, com intenção, você para de ser um sobrevivente. Você vira um fundador. Não de uma empresa, mas de uma linhagem. De um jeito de ver o mundo que você passa para os seus filhos, para quem convive com você, para quem você nem vai conhecer. O cofre não se constrói sozinho. Qual é o próximo passo concreto para o seu cofre?